7 anos eu andei pelo mundo, outros 7 eu andei pelo mar, procurando Juremê, a rainha do Jurema. A rainha do meu Jurema é rainha de opinião. Traz a tua coroa de ouro e a tua espada na mão. Traz a tua coroa de ouro e a tua espada na mão. 7 anos eu andei pelo mundo, outros 7 eu andei pelo mar, procurando meu Juremê, a rainha do meu Jurema, a rainha do meu Jurema é rainha de opinião. Traz a tua coroa de ouro e a tua espada na mão. Traz a tua coroa de ouro e a tua espada na mão. Eu sou Maura Rosa de Tiá, eu sou da aldeia dos Pataxó Ranrã e eu sou de uma tribo que foi das primeiras lá em Itaju do Colônia, que foi conquistada, né? Meus pais, mãe e pai foi do mato. Meu pai era Pataxó Ranrã e minha mãe era das Bainã. Eu sou desse povo. O Bainã, eles quando começaram, eles falam, os portugueses, que foi conquistado nossas tribos. Mas eu hoje aprendi que não foi conquistado, eles foi massacrado, foi invadido. Então nessa invasão que eles fizeram com o nosso povo, os Pataxó, os Bainã, foi o que mais foi massacrado no meio desses outros grupos que eles pegou. Porque da minha mãe só salvou 3 pessoas. Eles traziam eles do mato e prendiam num galpão. Que hoje, depois que eu me entendi por gente, foi que eu fui buscar a história da minha mãe. Fui ver como nós foi tão massacrado, tão judiado, que nós não salvou quase ninguém de minha tribo. Bainã. Aí terminou ficando minha mãe, meu filho. Lá naquela época eles faziam o circo, os chefes de posto, os coronéis, os tenentes, conquistavam os índios e faziam os índios ficar juntos. Só que minha mãe era de uma tribo, falava uma língua, tinha outro costume, e meu pai era Bainã, de outro povo, falava outra língua, tinha outro costume, mas eles faziam uma perversidade, pegava os índios e casavam um com o outro. Minha mãe deixou marido, família no mato, foi pegada a pulsa, trouxe 2 crianças e 2 primos, que era Dedé e Barretá. O meu pai, pegaram um grupo muito grande, ele veio solteiro do mato, que até hoje nós não sabemos se ele veio solteiro ou deixou a família lá. Porque eles deixaram tudo, foi assim, catado. Na minha tribo foi uma perversidade muito grande. Uns traziam as mães, pegavam as mães e deixavam os filhos e marido. Outros traziam o marido e deixavam a mãe. A mãe deixava a criança, vinha sem os filhos. Foi uma perversidade muito horrível dentro da minha tribo. Tanto que tinha a minha prima, que era dos Bainã, Barretá, ela veio com filho e marido. Deixou 2 filhos e trouxe 2. Um, na perversidade, lá morreu logo, ela perdeu os filhos. Foi tanto que ela perdeu marido e filho, ficou só ela. Aí ela não teve mais de arranjar marido. Eles casavam, diziam que faziam o casamento dos indígenas. Por que eles faziam isso? Porque nosso povo falava português, vivia lá na mata, vivendo a vida deles, na tribo deles. Eles invadiram, puxaram e ensinaram outros costumes. Nós, como já foi criado ali no meio da aldeia que eles formaram pra gente,
A gente já teve que aprender a falar o português, nós não tínhamos oportunidade com meus pais ensinar português para a gente, porque os banhinão morreu tudo, quase tudo amuado. Quando trazia do mato, eles conseguiam vestir a roupa, botar a roupa do jeito deles, eles ficavam amarrados ali, eles piavam num canto e ficavam ali, ó, o dia todo com a mão por dentro, as pernas cocadas, não comia, não bebia, eles puxavam para dar banho, para trocar de roupa, pulso, não pensava que nós morríamos. Morreu vários que veio do mato, dava comida de sal. Logo o chefe na época comprou, foi charqueada, carne salgada e dava para os índios. Os índios na mata não comem isso, eles não comem o sal, eles já têm o sal deles, eles já têm a natureza que dá tudo para eles, a fruta, a raiz, a caça, o peixe. Eles não tinham esse costume, aí nós perdemos quase todos os nossos índios. Eu ainda alcancei alguns índios, como me entendi por gente, de meu povo, vivo, mas também vi tudo morrendo. Eu falo a míngua porque naquele tempo não tinha entendimento, ninguém queria saber de índio. Eles colheram os índios com acabar abandonaram. Demarcaram um meio mundo de terra para os índios, que acabaram eles mesmos venderam, tiraram as terras dos índios, das perversidades, judiadas. Eu me criei, eu sempre falo assim, meus parentes, eu me criei, gerei no conflito, me criei no conflito e estou até hoje nos conflitos. Quando eu me entendi por gente, nós já estávamos quase sem terra. Nesse pouco de terra que tinha, eu vi muitas coisas perversas. Eu já vi minhas índias mortas na estrada, em cada pele. Eu tenho uma prima que tem poucos anos, eu já mãe de família, mas esfaquearam ela. Agora na mesma aldeia mataram uma mais nova, que ela sabe contar a história, depois ela vai contar os momentos. Eu fui criada assim, eu não tive infância. Porque na época eu era para mim ter minha infância, cantar meu toré na beira de uma fogueira, assistir minha mãe falar a língua, passar para mim, eu não tive esse prazer. Porque eles mesmos recuavam. Quando minha mãe estava na beira de um fogo, mas meu pai falando a língua, quando a gente chegava a meninada, eles calavam. A gente não sabia de nada, a gente não tinha uma pessoa para orientar, a gente também saía, ficava até escabriado. Depois eu dizia, poxa, não sei o que é que meu pai, mas minha mãe está falando. Eu achava que aquilo era até coisa de... Eu saía. As chefes de posto naquela época, elas vinham para a aldeia, as mulheres do chefe de posto, que vinham tomar conta de nossa aldeia, eles conseguiam passar tudo para a gente. Eles diziam, vocês têm que aprender o português, vocês têm que aprender a viver na sociedade, porque vocês vão ficar sem terra. Já estudou isso na cabeça da gente. A gente já ficava. Quando a gente ia na cidade, a gente era bicho, era umas índias de pé no chão, era umas índias... Botava tanto mil defeitos na gente. Dentro da nossa aldeia, nós era massacrados. Eu me criei assim. Quando eu me entendi por gente, fui ouvindo as coisas, algumas velhas orientadoras foram me dando, falando, eu escutava. Porque é muito bom a gente escutar os mais velhos. Isso que a parente falou aqui, a gente aprende muito com os mais velhos. Eu não vou aprender com um jovem que anda por aí, a gente aprende com os mais velhos, porque eles têm vida, né? Então eu aprendi muito, eu não tive oportunidade de minha mãe me criar assim no colo. Ela me pegou quando era novinha, mas quando eu já estava grandinha, aguentando trabalhar, eram as dominadoras que cuidavam das índias, que cuidavam da gente. Mas esse cuidado era para tu ser faxineira da casa dela, cuidar de filho dela, né? Não tinha estudo pra gente, era ensinando a falar o português bem, comer bem, saber receber as pessoas. Aquilo que eu tinha, que eu via que meus pais podiam passar para mim, eu não podia aprender com eles. Eu aprendi muitos, porque nossa aldeia foi invadida cedo, aí veio funcionário de fora, outros poceiros, outras mulheres de fora para cuidar das índias. E essas mulheres que veio, foi que ficou na aldeia, era que aprendeu com os próprios índios e ia passando para a gente. Muita coisa. Quando eu vivi na minha aldeia, vendo meu povo morrendo ali, eu sofri muito na minha aldeia, criança, perdi minhas irmãs, meus irmãos, meus primos. Eu fui uma menina de pé no chão, só via no sol pescando no rio para poder pegar aquele peixinho, botar no prato para meus sobrinhos e vender na rua, trocar por farinha, para a gente se alimentar. Eu passei fome. Eu me sustentava com licuri, ela sabe aí que nossa aldeia tinha bastante, que hoje não tem mais, né, minha filha?
Então, era o que nossos alimentos, eram os peixinhos que nós ia pescar na própria fazenda, dentro de nossa terra, escondido para poder se alimentar. Eu junto com minhas primas, nós corremos muito de cachorro, de vaqueiro, de pistoleiro, de fazendeiro, desenrabar a gente para a gente ir pescar nos rios, pro lado de lá, outra hora nas presas, para a gente sobreviver. E nós não tinha esse acolhimento que nós temos hoje. Hoje nós temos as ONG, tem as igrejas católicas, sim, que apoiam os índios. Naquele tempo não tinha negócio de vereador para apoiar a gente, que tem outros, alguns, né? Que hoje não é todos. Mas naquele tempo tinha não, nós éramos um povo assim, como se visto como bicho. Os conquistadores de índio que eles diziam, pegou os índios, botou lá e se foram. Veio outros. Eu da minha idade, era vários chefes de posto que chegavam, cada um pior do que o outro. Quando chegava era querendo dominar a gente. Eu via minhas irmãs mais velhas brigando com o chefe de posto, era aquela confusão toda. Daí eu criei assim. Eu não conhecia outras tribos. Eu achava que só era nós ali, que eram os índios. Eu ficava assim confusa, mas as velhas, às vezes a gente fala, o índio prendeu muito por ser civilizado. A minha valência dos banhinãs, nós lá, na aldeia Barretá, foi as pretas, velhas, que encostavam, cuidava das índias do mato, e os índios do mato, como minha mãe e outros morreram, mas elas viveram dentro da nossa aldeia. Elas sabiam a língua de minha mãe. Aí eu ficava. Quando foi em 82, nós tínhamos um grupo de índios, que lá na nossa aldeia hoje, é várias tribos. Não só tem Bainã, é só Pataxó-Rãrã. Lá tem várias, tem Tupinambá, tem Bainã, tem Pataxó-Rãrã, tem Funiô, tem Guarani, tem Camacã, uniu, né? Para mim sair da minha cidade, para vir cá ajudar eles, que chegou um grupo primeiro, depois já tinha outros, os Pataxó, o Sapuyá, convivia nas fazendas ali, é. Muitos me conheciam meu pai, e conhecia a gente tudo pequeno. Aí ficava sempre fora, vinha cá, dava um conselho a gente e voltava. E aí eu casei. Esse marido meu foi criado dentro da minha tribo, mas como branco, porque ele também não tinha aldeia. Aí o povo dizia, Mauro, seu marido parece mais com índio que você, que é filho de 2 índios. Eu digo, eu não sei, que ele não é índio, nós só representávamos como... Aí foi uma certa época, veio a professora Maria Hilda Paraíso, fez o levantamento na nossa aldeia, ela foi fazer uma pesquisa, ela é de Salvador. Quando ela fez a pesquisa, ela ensinaram logo na nossa aldeia, ela foi. Foi aí que eu comecei a me alertar. E tinha um velho que chamava Samado, que foi nosso guerreiro, respeito muito ele, é do Sapuyá. E um velho chamado Adero, que foi uns que sofreu e teve a resistência de massacre da nossa aldeia. Eles aguentaram, quando os fazendeiros atacavam aqui, quando eles moravam, eles pulavam para outro campo. Chegavam lá, atacavam, eles perderam filho, perderam muita coisa. Aí foi quando eles uniram. Ficou catando a gente ali, lá o índio estava ali, eles iam lá, conversavam, iam lá. E a Maria Hilda procurou eles. Nesse procurar deles, ele disse, olha, a sede dessa aldeia toda, que é 50, hoje nós brigávamos, para o tanto que nós estávamos tão desorientados, nós brigávamos por 34 hectares de terra. E que nós tínhamos 50,104 hectares de terra. Aí o velho brigava por esse tanto de terra, né? E aí vai. Eu cheguei, falei para o meu maior, eu moro na cidade. Quando a professora veio fazer o levantamento, disse que aqui foi uma aldeia, e foi determinado, só tem lá o centro, que era 30 hectares de terra. Ela procurando os índios ali para a cidade, chamada Itaju do Colônia. Que hoje eu convivo cá na outra parte da aldeia, que é município de Pau-Brasil. E nessa época onde eu fui nascida e criada, que eu vi meu povo todo se acabar, é em Itaju do Colônia. Aí foi que ela veio fazer a pesquisa, a gente fala assim, ela descobriu nós, que aí nesse tempo nós não tínhamos voz para nada. Ninguém nem ligava que tinha Pataxó, e nem que tinha Bainã lá. Aí ela começou a fazer o trabalho dela, aí veio uma antropóloga chamada Aracide Almeida, ela morreu, já tem uns 15 anos que ela morreu.
Ela chegou, fez todos os estudos dentro da nossa aldeia, era pequenininha. Com esse estudo, ela ainda teve a oportunidade de ainda pegar 25 línguas, idioma da velha Barretá, com muito cuidado no segredo, porque ela não falava assim no meio de gente. Aí eu fui descobrir na pesquisa, fui conversando com um e com o outro, por que meu pai corria mais minha mãe para não falar o idioma na frente da gente. Aí teve uma velha que, quando minha mãe veio do mato, que conquistaram ela, que soltaram dela a liberdade a ela, pensando que ela já estava esquecida do mato, ela pegou os 2 filhos e fugiu, foi morar numa oca de pedra muito distante lá da aldeia. Já na mesma terra, mas em outro mato. Lá ela tirou a roupa que vestiu nela e ficou com mais os filhos. Aí o fazendeiro descobriu. Aí ligar não, naquele tempo não tinha ligação. Pegou, foram avisar o chefe veio buscar ela. Quando levaram ela do mato, tinha uma senhora chamada Dona Tininha, uma senhora preta, ela cuidava dos índios, mas era sempre fora, né? Aí o tenente levou ela na casa dessa velha e falou com ela assim, olha, arranja um vestido seu aí para vestir nessa índia que ela tá pelada. E veste um vestido bem vermelho para ela não poder. E ela vinha braba. Aí, olha, ela contava, que eu tive a oportunidade de falar com essa velha. Ela me contava a cena da minha mãe e eu chorava o tempo todo, eu e minha irmã. Aí ela vestiu, ela disse que minha mãe vinha braba com os filhos, que ela deixou o filho no mato, deixou o marido no mato. Aí disse que ela começou a chorar, ela mordia nas pernas desses homens e pintava. Aí sua irmã vestiu o vestido. Quando vestiu o vestido vermelho, ela quietou. Aí ela pegou a estrada para parar com os filhos. Esse irmão meu, depois que veio do mato, uma menina morreu, o chefe de posto criou, depois eles mesmos deram o fim de meu irmão. A história é muito longa. Aí, quando chegou, que eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meus parentes, tenho muito parente, mas é parte primo, né? A gente chama primos e irmãos, nós somos criados juntos, que é ela aí, ela também tem outras histórias, mas sofridas também, todas as nossas índias. Eu vi minhas irmãs morrerem em maior sofrimento, minhas primas em maior sofrimento. Aí meu marido eu falo com ele que ele era escravo do chefe de posto, rapazinho, era da lenha, da água. Se vocês verem o que esse marido meu fazia lá na minha aldeia, o chefe de posto, você disse, não era um homem que trabalhava, era um animal. Tinha que ter um canteiro de lenha lascado até o teto. 3 tanques ele enchia com barris nos animais, para as filhas, o chefe de posto, visita que chegava a tomar banho no chuveiro. Ele fazia isso tudo. E nós 2 trabalhávamos na sédia, que ela gostava de ter as índias como empregada. Eu era para só limpar, ele era esse trabalho, e tinha outra senhora que era casada com índio, que era cozinheira. Isso já é história depois que eu já me entendi por gente, né? Eu não sei nem minha idade, minha filha. Meus filhos, meu marido foi que junto com os velhos, botou essa idade em mim. Aí o que aconteceu? Eu fui criada assim, nunca fui na escola. Eu arrumava os filhos dela para botar numa rural naquele tempo para ir para a cidade estudar. Aí eu falava tanto que ela ganhava do governo, tanto que ela era fichada. Depois eu descobri por CPI, que era um órgão que era a proteção dos índios. Ela ganhava como enfermeira, ganhava como professora e era mulher do chefe de posto, e para cuidar da gente. E nós vivíamos ali, obedecendo, vendo que nós tinha que obedecer. O prato de comida que dava, a gente achava que era uma caridade que ela estava fazendo pra gente. Um vestido usado da filha dela, para mim era um vestido que veio da loja. E tudo isso passou não só com Maura aqui, como minhas outras primas, minhas outras irmãs. E aí quando ela queria agradar as madames já não falo Ilhéus, Salvador, Rio, ela chegava aqui, reunia a gente, dizia assim, olha, tem essas índias aí, ó, preciso trabalhar. Agora vê aí qual é que você vai levar para Salvador, pro Rio. Muitas delas foi saída assim, ó, ela chegava e dizia, ó, você conversar com os mais velhos que estavam tomando conta ali, vai ter que ir para trabalhar. Muitas saíram chorando. A gente ficava chorando. E foi isso que aconteceu com minha irmã, com minhas primas. Aconteceu comigo, me levaram até Itabuna, mas como vocês ouviram aí a parente falar, quando a gente traga aquele dom de ser guerreiro
e de ser lutador, a gente não cai. Aí eu apanhei, eu mordi gente, porque ela, quando ela me botava dentro das pernas para dar chicotada, eu ia mordindo nas pernas dela. Ela disse, é um bicho mesmo, bem que o povo fala que índio é bicho. Aí Deus ajudou que ela mandou eu de volta para a aldeia. Eu estava com 3 anos por aí, aí eu vinha. Já é madame que tinha me levado. Eu tive a oportunidade de voltar, mas muitas das minhas não voltou. Minha irmã, quando voltou, já foi com muitos anos. A minha história da minha irmã é triste, eu não gosto nem de lembrar. Ela foi uma pessoa levada para São Paulo, sem saber nem conhecer o mundo. Foi levada para uma madame de Itabuna, e de lá fizeram dela escrava até o dia que ela arrumou um marido e fugiu para morar com esse taxista lá em São Paulo. Foi que ela se libertou. Ela tinha a junta de tanto lavar roupa, ela tinha esses ossos. E várias aconteceu com minhas parentes da minha época, e mais velhas do que eu. Foi muito sofrimento. E eu vendo aquilo tudo, e por o sofrimento eu não tinha vontade. Eu comecei a ficar com 12 anos, 13 anos, todo mundo dizia, aparecia casamento para mim, eu não quero não. Deus me livre. Aconteceu, fiquei sem mãe, sem pai, minha mãe ainda resistiu até a minha saída dentro da aldeia, eu ali com meus mais velhos. Sofrendo, vendo as coisas, passando fome com meus sobrinhos, com uns pequenos que estavam por ali, alguns primos, muito sofrimento. Minha mãe, aí esse marido meu saiu dessa aldeia. Ele falou, Maura, eu gosto de você, tem 5 anos que eu estou de olho em você. Casa comigo, vai embora mais eu, não fica nesse sofrimento não, eu tenho maior dó. Eu sabia o que era um pedaço de carne, uma farinha, um açúcar dentro da minha casa, que ele, com interesse de mim, levava para minha mãe, para mim, e minha mãe morrendo em cima da cama. E tinha uma senhora que ajudou a conquistar os índios, chamava Esther. Ela nunca saiu do posto, ela disse que no dia que Rosa morreu, saiu do posto. Que ela, quando minha mãe veio do mato, ela ajudou, acompanhou mais o marido já doente, o SPI encostou eles ficaram no meio da gente. E ela vai orientando, conversando, quando foi um dia ela disse, ó, sua mãe já está chegando para fazer a viagem. Você tá jovenzinha aí. Tu vai fazer o quê? Eu digo, eu não sei, eu vou ficar com meus sobrinhos. Minha irmã ganhava uns neném, sem pai, deixava dentro de casa. Aí eu ficava pescando para dar comida ao meu sobrinho, ao meu irmão e meus primos. Aí ela foi e falou assim comigo, eu vou te dar um conselho. Acompanhe seu Davi, porque ele é o homem certo para você. Se tu ficar aqui, vai acontecer que nem suas parentes. Eu falei assim, e minha mãe? Ela disse, ela está chegando no último grau. Quando ela fazer a viagem dela, você sai. E Davi tinha viajado, arranjado um emprego fora. De lá ele mandou uma carta para mim, mandei uma pessoa ler, ele dizendo, ó, eu sei que sua mãe não vai demorar muito tempo. Vou esperar. Na hora que sua mãe fechar o olho, vou mandar uma pessoa lhe buscar. Manda a resposta que eu vou mandar lhe buscar. Ele estava longe. Menina, para me dar essa resposta foi difícil, foi muito difícil para mim. Aí eu fui e falei assim, pensava e tudo. Aí minha mãe ainda podia falar um pouquinho, bem rasteira. Ela chegou para mim assim, pegou em minha mão. Disse, acompanha, compadre, na rede. Que era ele. Acompanha, não fica não. Com aquelas palavras dele, pronto. Até hoje eu me lembro, quando ela morreu, a senhora cuidou dela, tirou o caixão. Eu apanhei um bornazinho assim, botei a roupinha que eu tinha dentro. E eu olhei para meu sobrinho, eles tudo chorando, que era pegado comigo. E meu irmão, tu vai para onde? Eu digo, eu vou sair por aí, vou acompanhar meu namorado. Aí minha irmã tinha chegado aquela hora, a mais velha, disse, fazer o quê? Eu digo, eu não vou ficar nessa vida que tu tá não. Vamos embora. Aí um chegava, outro chegava, até a mulher do chefe de posto veio acompanhar a morte de minha mãe, enterro. Ela falou, Maura, tu tá indo pra onde? Eu digo, eu vou acompanhar Davi. E você tá namorando com ele, tá gostando dele? Eu digo, eu gosto dele com minha irmã, mas nós dois a viver. Ela disse, você que sabe, é melhor tu ir lá pra casa, que ela já tinha me criado, né? Não vou não. Aí eu peguei a história e fui embora, a sacolinha. Eu saí com um ferro de brasa, que tá até hoje lá, eu tenho uma mostra lá, na mão, e essa sacolinha com 2 sainhas de saco e uma blusinha. Eu fui morar numa roça, pra lá de São José do Colônia, onde nasce
um rio grande que nós vivia pescando, um nascente. A pedra é aqui, o rio saía por debaixo. Foi onde meu marido achou um emprego, que ele ganhava bem, tinha mais jeito de ter uma família, aí me levou para lá. Dentro desses, eu passei 9 meses lá, dentro desses 9 meses engravidei, tive o primeiro filho. Quando eu cheguei cá na aldeia com 9 meses, já tinha morrido minha irmã, meu sobrinho estava à toa, que ela já não olhava mesmo, mas vivia à toa. Já tinha morrido, parece que 2 primas, tinha morrido o capitão da minha aldeia, que era o finado Rá, que eu deixei velho. O Dedé, que veio do mato junto com minha mãe, já tinha carregado ele pro lado de outro estado. Nossa aldeia só estava o pai dela e meus primos, que eu cheguei. Assim que eu cheguei, que tive a notícia que minha irmã tinha morrido, que esse povo tinha morrido, eu fiquei quase louca. Com 4 meses, certinho, meu filho, que era a única coisa que eu estava ali me sustentando, eu novinha, morreu. Me deu uma dilatação, de repente morreu. Eu quase endódio. Aí para contar a história toda, esse marido ajeitando, trabalhando, vendendo a digo os outros para a gente poder comer. Morei numa cidade que eu nunca tinha pisado os pés, vivia ali tão humilhada, fiquei um tempo. Aí ele comprou uma casinha na Retinha na cidade. O que acontece? Quando eu tô lá, aí eu já estava sendo mãe de 3 filhos, já tinha ambientado o povo, né? Mesmo uns me aplaudiam, outros ficavam falando de índio, outros. Ali aquela mistura. E eu sempre falava assim, meu marido dizia assim, ô mulher, eu vejo você falar aí no sonho, nós vai estar para uma terra, e nós vai ter terra um dia. Eu digo, tenha fé em Deus, homem. Com tanto pistoleiro, com essa terra que nós vai ter mais. Uma mulher, eu tenho certeza que Deus vai dar ainda um pedacinho de terra aí dentro para nós ter nossas plantações. Eu dizia, diz que a terra aí é do índio, vamos ver se nós vamos ter coragem para chegar numa terra dessa. E aí passou, e aí vai. Muita gente, outros perguntavam, uns me visitavam. Aí foi os índios velhos me procurar na cidade. Quando soube que eu cheguei, que era mãe de 3 filhos, vivia com Davi, que ele é o carinho do povo Sapuiá antigo. O povo gostava muito dele. Começou a me visitar. Nessas todas as coisas, tinha um grupo de índios que saiu de nossa aldeia pequena, juntou alguns que moravam na Fazenda Guarani, começou a se organizar, começou tendo contato com os velhos de cá. Os velhos viajavam até de pé para ir para uma cidade muito longe, chamada Governador Valadares, onde era a sede da gente, dos indígenas lá da Bahia. Mas só que a gente tinha essa sede, mas ninguém sabia lá ir resolver nada. E eles nem lá ligavam para a gente. O único chefe que tinha, quando saiu, queimou todos os nossos registros de nossa aldeia. Os livros, os cadernos. O livro que era registrado a gente, quando nascia uma mulher dele fazia o parto, mas as outras velhas, mais velhas, registrava. Eu conheci a parteira que pegou todos os índios quando os índios veio do mato, chamada Benfina. Ela criou muitos indinhos que veio do mato, sem mãe, sem pai. Ela era uma branca que o chefe de posto, eles pegavam as mulheres brancas lá no estado, lá pro lado de uma cidade que tinha, e trazia para ajudar conquistar os índios. Eles falam assim, que foi muito trabalho para conquistar os índios. Claro, você tem seu costume, você é aqui carioca, você tem um costume. Nós é baiano, tem outro costume. Cada uma tribo tem seu costume. Eles fizeram isso. Aí foi a nossa, como é que diz? Massacre, começou por aí. E aí vem outros massacres, né? De morte, para tomar terra e tudo, nós vivemos isso tudo. Aí eu conheci essa parteira, ela ensinou muita coisa, deixou alguma coisa registrada na cabeça da gente. Ela se foi, tudo bem, passou. Aí eu volto na história minha. Quando eu voltei para hoje, a aldeia que eu encontrei com o Sapuiá. Eu, mãe de 3 filhos na cidade, lá vizinha. É um pulo, né? A gente ia de pé para lá e volta. É pertinho, apesar que é uma história muito longa. Mas eu vou começar a contar quando eu voltei para hoje, por meio dos outros indígenas, para depois eu chegar um pouquinho de onde eu comecei meu trabalho, de mulheres indígenas. Aí o que acontece? Eu estou na cidade, os índios velhos vinham, faziam os cochichinhos, nós estamos preparando aí para entrar na fazenda. E nós vamos entrar em uma que teve muito massacre de índio, de nosso povo. Eu falava, Jesus, meu marido dizia,
E aí, mulher, nós vai. Eu disse, homem, por amor de Deus, as minhas 3 crianças, aí vai ter muita bala, vai ter muita morte. Os velhos sumiam, tornavam, tá perto, tá perto. E aí eu com todo o segredo, porque minhas vizinhas eram tudo amigas, umas era comadre, eu aprendi a ajudar a fazer parte ali na minha rua mesmo, ajudava a fazer remédio, que esse dom de remédio nós tudo tem, e nós através do sofrimento, de falta de médico, falta de... A gente ativa. As mulheres brancas me procuravam muito. Eu tinha um quintal que fazia gosto de hortaliça, essas coisas, planta medicinal. Elas corriam de minha casa. Vamos, Maura, você sabe fazer um remedinho? Meu filho está ali tá com a cólica. Minha menina está ali na hora do parto. Vai lá, dá uma forcinha. Aí eu fui criada assim. Sobrevivi assim, ajudando o outro. E meu marido dizia assim, ó, quando o povo chegar aqui, as mulheres chegar aqui, você partilha, ajuda, porque na hora que nós precisar, você também. Você vai ganhar muito neném e vai precisar da mulher. Aí eu já ajudava já nessa atenção, porque na hora que eu não tinha ninguém para cuidar de mim, né? Aí quando as vizinhas chegavam, e naquele tempo, nós, na lei de ajudar no parto, dava assistência, que nós lá na Bahia tem um negócio de um pirão, né? De frango, para parido, até acabar o resguardo. Eu fiquei nessa, ajudava uma, ajudava a outra. Quando eu ganhava neném também, elas eram minha comadre, vinha me ajudava. Fiquei nessa. Quando eu tô ali, elas ficavam... Madre, esses índios que andam aí na casa da senhora, esses caboclos, quem é eles? Os amigos do meu pai, tem muitos anos, vem aqui na rua, fica aqui em casa tomar um cafezinho. E eu sabendo de tudo. Aí depois nós tirava da boca, ajudava eles, toma, para ir para a cidade. Foi um dia, eu estopei um bilhete na porta. Eu fui barrer a casa, aquele bilhete por debaixo da porta. Eu peguei o bilhete. Agora, não sabia ler. Meu marido não sabe, os filhos ainda estavam pequenos. Aí eu tinha uma comadre que era de muita confiança. E ela falava, eu tenho fé em Deus que esses índios um dia pisam na terra aí, para tirar esses homens da cena, que ela também foi escrava de fazendeira. Era branca, mas era escrava. Aí eu digo, ela sabe ler um pouquinho, eu vou lá. Eu digo, comadre, eu vou te pedir uma coisa aqui de segredo, que eu não sei nem o que é. Uma letra aqui que diferente. Mas eu no obral eu sabia meu nome, né? E estava escrito meu nome. Eu digo, é para mim. Aí eu peguei dela, ela disse, olha, o Samado está chamando através do Cine que eles vão ocupar a fazenda. E está vendo uma equipe, uns índios, que é parente da gente de outro estado, que estava lá lutando para voltar para a aldeia. E nós vamos encontrar com esse povo. Sabe que é difícil as coisas, tomar decisão é difícil. E meu marido, ele é assim, ele combina tudo comigo. E o que eu falar, ele diz, você acha que dá certo, vamos ver. Agora, cuidado, mulher, ele tem esse negócio, mulher. Aí, o que aconteceu? Falei, vou esperar ler o bilhete. Aí o rapaz que escreveu para mim, ele trabalha na entidade de cima, de apoio aos índios, né? Eles uns missionários, assim, que trabalham só com o movimento indígena. Aí ele mandou o recado para mim. Dona Maura, chegou a hora da senhora. Os índios estão chegando na fazenda São Lucas, onde era a terra dos Sapuiá lá, que eles lutaram muito, morreu muito deles. E o Samado resolveu que vai para lá. E a senhora acompanha Samado, que eu visitei vocês aí na aldeia, vocês merecem voltar para sua terra. Uns conselhos, orientação. E eu com aquele bilhete, eu digo, minha comadre, a senhora leva isso aí pro tubo, né? Ela, comadre, Deus me livre, e eu tô doida que a senhora, eu não quero que a senhora saia de mim, mas eu quero que a senhora ganhe sua terra. E aí eu falei, Davi, o bilhete é esse que eu tenho. Aí nós ficamos caladinhos. Aí eu comecei já. Eu tinha um barraco dentro da Barretá, lá de onde ela hoje está, de onde eu nasci. Aí eu comecei já a ir para lá direto. Eu só ia no fim de semana, plantar uma hortinha, ficar lá com meus filhos. Aí eu já comecei a carregar a bagagemzinha devagarzinho. As mulheres, peraí, tu tá indo mudar na aldeia? Eu digo, não, é porque lá eu tenho horta e os meus primos falaram que é para mim ir para lá. É pertinho da cidade. Aí eu ia carregar uma coisa e tal. Aí o Samado mandou dizer comigo que eu fosse encontrar ele lá na Barretac. Aí eu fui. Chegou lá. Eu tinha um barraco lá, ele chegou, entraram, foi de noite, ele deram. Eu tenho tudo registrado, tenho um tio de nega, Gino. Aí eu cheguei, sentei, ele disse, ó, chegou a hora de entrar para nossa terra. Aí eu fui e falei assim, tava Samado, tudo velhão, velho daqueles que
O verso amado, se tivesse um fogo lá não sei aonde, ele rezava daqui e pagava. Se ele os pistoleiros vinham para matar ele entrava no oco do pau, eles passavam junto, fumavam cigarro no pau e não via ele. É uma pessoa que eu aprendi muito, e agradeço a Deus por saber que Deus me deu e a orientação dele. Aí eu fui e falei assim, seu amado, vem cá, nós vamos encontrar com quem? Como nós vamos entrar? Ele chegou 2 crianças. Ele disse, tem outros parentes, minha filha, que vem um grupo de uns 60 índios. E eu já juntei nosso povo que estava aí pelas fazendas, na cidade, nas periferias. Eles não falavam periferia não, nas ruas. E já está tudo certo. Eu falei, tu já falou com meus primos? Eles disseram, seus primos não têm coragem para isso não. Meus primos é medroso, ela é filha de um primo meu, que eles não é muito de enfrentar não. Aí eu falei, eu sou Samada. Aí eu falei, eu era uma menina nova, mas eu tinha aquela coisa que vinha na minha cabeça, aí na frente de meu marido. Eu falei assim, seus amados, eu quero saber do senhor. Por que vocês não caçou meus primos, outros parentes, veio caçar eu, para ir com vocês para a retomada? Ele virou assim, olhou pro velho e balançou a cabeça e sorriu. É, Mara, você agora fez uma pergunta. Não, eu quero saber, porque eu nunca fiz retomada. Eu saí da aldeia, estou vivendo aqui na cidade, eu não tenho... Ele disse, você tem. Sabe por quê, minha filha? Porque você é filha dos nativos. Os nativos que eles falam, eu fui filha dos índios do mato, que veio pegar até os índios. Mas, segundo, que muitos, que nem nega estava contando aqui a história, tem uns que tem vó, bisavó, né? Tio. Mas eles disseram que eu era dos que veio selvagem do mato. Eles não falavam selvagem, eles falavam nativo. Os brancos lá que falavam nossos índios veio do mato é selvagem. Depois eu fui estudar esses negócios aí, a selvagem é a mãe deles. Aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou dar a resposta amanhã, o senhor aguenta aí, vamos tomar café, amanhã eu dou a resposta. Aí, no tema, meu marido empregado, fichado, Bahia Rua. Eu tinha várias mulheres que eu lavava de ganho. Eu criei meus 3 filhos, no começo lavava de ganho. Não sei se vocês conhecem o ferro de brasa, aquele que bota a brasa dentro. Tem um fole que a gente sobe assim, sai o vento, esquenta aquele ferro. Eu lavava para 5 mulheres na cidade, fora os vereadores, que eles achavam que eu gomava bem. Foi que isso que a chefe de posto me ensinou. Saber lavar bem e gomar bem a roupa. Naquele tempo eu usava roupa de goma. Eu ganhava para esse povo. Eu digo, eu não posso despachar esse povo assim, para poder ir. Eu tenho que ir devagar. E ele não pode também sair, que é fichado. Aí, o que aconteceu? Nós estudamos, conversamos. Eu falei, sabe de uma coisa, Davi? Eu vou. Não, como é que faz? Tem 2 meninos que tinham prova para fazer, fim de ano. Aí falou assim, faz assim. Eu vou lá, que eu estou de férias, ele, né? Eu estou de férias, você vai lá conhecer o povo que chegou. Quando eu estou ali, vou ou não vou, o povo atacaram lá, entraram. Aí começou os rádios. Na fazenda São Lucas entrou um bocado de índio, vazou, que veio de Minas Gerais, e começou. Lá vai ter derramamento de sangue, lá vai, o fazendeiro vai levar não sei quantos pistoleiros. Pistoleiro que nós falamos lá é aqueles homens que eles pagam para dar a arma para matar, né? Aí eu falei, eita Davi, olha como tá os rádios falando. O rádio da cidade, lá daquela cidade vizinha. Aí Davi falou assim, ó, você vai lá. E tinha chegado 2 primas minhas, que já estavam fora da aldeia, foi criada fora da aldeia. Por sorte elas chegaram nessa semana. Eles entraram numa quinta-feira, elas chegaram sexta-feira de manhã, quando foi de noite nós sentemos, eu digo, Telvina e Tereza, eu estou indo para uma retomada. Ela disse, o que é retomada? Eu digo, nós vamos voltar para nossa terra. Ela, aonde? Eu digo, lá no município de Pau-Brasil. Já tem muitos índios lá, entraram ontem e eu vou para lá. Ela foi dizer, tu tá louca. Eu digo, vocês vai mais eu, porque você tem carro, eu não tenho. Ela chegou com carro, né? E seu irmão vai. Pomboca, né? Pomboca medroso. Minha irmã, será que nós sai lá viva? Eu digo, sai, que Deus quer. Vamos. Menina, nesse falar de ir ocupar a terra, me criou assim um ânimo, porque eu era uma pessoa que não falava, eu era moada nos cantinhos, eu ouvia mais, não falava. Mas nessa hora parece que
Parece não, meus encantados, meus espíritos, meus antepassados, chegou, você vai. Aí eu sentei mais esse marido, é Deus que ele concorda tudo. Ele, ó, velho, se eu pedir a conta agora, eles vão tirar metade do meu dinheiro. Como você, ele considerava como branco, como você é índio, eu sou branco, você vai conhecer o povo. O povo já estava lá fervendo, já estava uma briga pra lá. Aí eu falei, como é que faz? Samara disse, calma que eu vou mandar te buscar. Mas a menina chegou com o carro e eu me meio, eu vou lá. Eu digo, mas me disseram que tem uma federal lá na estrada, tem uma polícia. Aí eu fui. Foi eu, Pomboca, meu irmão, essas duas primas. E o rapaz, o marido dela. Esse povo tudo com medo, a gente tem fé em Deus. Nós vamos chegar lá, não chego lá, a polícia veio logo, vocês é indígena daí? Aí o cacique lá, que fez a retomada, já estava com um grupo daquele setor lá fazendo reunião. Aí quando cheguei, veio os 4 velhos. Isso, aquele povo é da não chamava Baetá, era lá do Itaju, eles falavam bem assim. Aí eu encostei, todos cabreados, assim, Samado já estava vindo com a família dele, esteve lá e voltou para ir buscar um povo. Aí eu cheguei, gente, índio, aí foi que eu vi índio, viu? Que eu só via meu povo. Chegaram, aqueles povos tudo sumido. Aí chegou o velho, chegou e disse, essa é filha de Titiá, vamos receber ela. Aí me receberam, eu, meus primos. Aí o cacique veio cá, explicou como estava o clima, se a gente quisesse lutar por nossa terra, nós tínhamos que ir aceitar, largar a casa boca, o que tivesse, emprego, e vim para ali. Aí eu cheguei, falei, eu vou em casa. Aí eu conversei com eu venho, mas eu vou em casa conversar com meu marido. Ele, pois é, se o marido tiver emprego e quiser ficar lá, fica, vocês vêm, mas venha para dar força a nós aqui, nós estamos precisando de índio mais. Quando chegou lá, estava fazendo barraco. Aí ele recebeu as férias dele de 30 dias. Ele disse, como é lá? Eu contei a história a ele. Ele disse, não, você com esses meninos pequenos e eu estava com uns problemas, e ele falou, você fica e eu vou. O Samado disse que a gente pode ajudar a fazer barraco. Aí ele foi, ele ficou lá 15 dias, lá chegou mais índio conhecido, né? Se turmou e eu fiquei cá. Quando foi com 30 dias, teve os conflitos lá, teve muita coisa, mas as federal veio mais federal, apoiou os índios, nós fiquemos. Aí juntou Sapuiá, Camacã, e esse povo viveram tudo dentro de um curral que o fazendeiro deixou, maior do que isso aqui, bem grande, os índios alojou tudo ali para poder fazer seus barracos, né? Uns faziam barraco de capim, outros barraco de quilombo, e vai. Muito sofrimento, a cidade fechou pra gente. Não passava. O pau-brasil mesmo era o lugar que tinha mais coronel, mais pistoleiro. Os coronel morreram, mas ficou os pistoleiros dos filhos do fazendeiro, tudo forte. Aí o cacique, olha, daqui dessa corrente pra lá ninguém passa. Aqui ainda vai para Itaju, alguns que moram lá ainda, tem família lá, vai escondido. Foi a nossa lenda. Dentro desse conflito todo, nós fomos acostumando com uns outros, né? Fomos aprendendo. O Sapuiá era em quantidade, abraçou muita gente, me acolheu. Eu fui me dando certo com elas, com os Camacã. Um dizia, conheci, lembro, quando seu pai foi pegado. Outros, eu lembro, eu já estive lá em sua aldeia. E aí eu fui abraçada com minha família, aí eu fui buscar a irmã, que estava fora, minha irmã, eu trouxe o maior sofrimento, trouxe para dentro. Acho que assim que me deu oportunidade, aí fui, meu marido completou os 30 dias, aí teve um conflito para tirar os índios, aí que foi luta, foi sofrimento. A FUNAI coloiou com os deputados, com os políticos, e aí veio uma política forte no tempo de... Lá para nós era Carlos Magalhães. Gente que queria nem ver a sombra de índio. Aí começou, né? Aí que foi de fogo. Aí eu fiquei entre, como diz o outro, entre a faca e a espada. Eu, minha família pouquinha. Os outros primos disseram que não ia de jeito nenhum. Ficar lá na aldeinha deles. Aí eu digo, fui pedir proteção.
Foi aí que eu aprendi a conversar com a natureza. Aprendi a pulso, o meu dom. Eu chegava, eu tenho que fazer isso, vou fazer. É assim. Peguei ter sonho, eu digo, vai ser isso mesmo. Estou com o meu povo. Aí foi que os políticos fizeram lá uma trama tão bem feita que você sabe que esse povo tem ideia e sabe conquistou nosso cacique. Na época ela chamava Saracura. Foi o que ajudou a entrar. Aí o velho que Sapoiá que levou nós para lá disse, minha filha, nós vamos ter que dividir o povo. Porque uns querem ir embora e os outros querem ficar. Como esse velho trabalhava com o tio dela, chamada Jimmy, tinha uma irmã, uma tia dela chamada Dozuíta, que hoje nem vive na aldeia lá, porque muitas coisas. Ilza. A mãe dela foi uma pessoa muito querida, que ela estava contando aí, a mãe dela abraçava, orientava a gente, que era a mais velha que tinha na aldeia. Aí eu fiquei, meu Deus, eu acompanho esse povo que veio de fora, ou eu volto lá para meu cantinho, ou eu fico com esses índios aqui, esses parentes. Aí um chegava, sai, e depois que sair um grupo de índio aqui, o pistoleiro vai acabar com vocês. Aí o dito Saracura chegou para mim, mandou me chamar, eu e a irmã minha. Aí já tinha eu e minha irmã. Você saia, que você tem sua aldeinha lá, um pedacinho de terra, vai para lá, que aqui o fazendeiro vai tomar conta dele, porque ele já estava ganhando. E esses outros aí vai sair tudo debaixo de pá, vai tirar a correia das costas dele. Eu falei para ele, não. Deixei ele falar bem, eu digo, se ele vai tirar a correia, Deus não vai deixar. E nós vai ficar. O tio dela, o velho Samado, orientava, nós não vai sair. O velho Samado pisava, nós não vai sair. A mãe dela, foi aí que eu conheci, eu já conheci os Tupinambá. Os Tupinambá, eles é forte. Aqui eu puxo pra cá, ela puxa você pra lá, você fica atrapalhado. Quem é que eu acompanho? Qual é o melhor? Qual é o que eu vou? Aí eu escolhi a pessoa certa, eu vou ficar com esse grupo. Foi difícil? Foi. Ficou com os Tupinambá. Tupinambá e um pouco do Sapuiá. Que até os parentes do velho saiu tudo, ficou alguma família. Aí vamos lutar. A mãe dela era a orientadora da gente. A gente ia para circo, dançava. Ela tinha muitos segredos, eu aprendi também. Que eu comecei a ouvir os mais velhos. Vai. Aí vamos ficar, vamos. Nós cansemos de amanhecer o dia num pé de árvore, orando, fazendo penitência. Eu com meus filhos pequenos, nova, que eu entrei nessa luta, eu estava com 19 anos mais ou menos. A única orientadora das mulheres era ela, a mãe dela. Ela me faz muito lembrar a mãe dela. Aí ela ficava no meio da gente, fazendo umas orações, de repente, porque nós comecemos. Seguremos a terra. Aí veio outras etapas, né? Pior. A última veio para matar a gente. Foi em 86, foi bala. Eu quase perco meu filho, quase eu morro, e a atenção era para me matar, porque eu ia cobrar a terra junto com os velhos. Foi aquela confusão toda. Aí, Deus ajudou que nós vencemos.